Vamos voltando, já animando. E aí a gente volta, né, pro nosso assunto, o assunto que a gente estava falando, que era sobre você desejar o mal pro outro. Você jamais pode desejar o mal pro outro, jamais, porque quando você cria consciência de entender que o outro é um reflexo seu, o outro é só um reflexo seu, e tudo o que a gente faz pro outro volta pra nós, mais cedo ou mais tarde, é exatamente nesse momento que você decide emanar apenas amor incondicional, independente do que a pessoa te fez, independente de quanto você sofreu na mão dela, porque se a lei do retorno funciona para ela, é muito simples. Se a lei do retorno funciona para ela, ou seja, voltou para ela aquele mal que ela te fez, por que é que você vai decidir você desejar o mal para ela? Se você sabe que a lei do retorno vai funcionar para você também, mais cedo ou mais tarde. Então, jamais façam isso, jamais, por pior que seja o sentimento que essa pessoa tenha te causado, enfim. E eu passo por isso, né? Eu tive pessoas que me fizeram muito mal. Assim como eu sei que na cabeça de algumas pessoas eu também fiz mal para elas. Na cabeça delas, elas também acreditam que de certa forma eu fiz o mal. Né? Em alguma circunstância. Por quê? Porque era a única coisa que eu tinha, era a única coisa que eu sabia dar. Gente, eu entro num assunto profundo com vocês aqui. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou contar uma história pra vocês agora, que é totalmente pessoal minha. E é uma história bastante profunda, assim, é bastante complicada, sabe, do meu passado. Porque quando eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe era, né, minha mãe me criou solteira e tal, e quando eu tinha 12 anos de idade, ela teve a minha irmã, a filha de um outro pai, né, porque meu pai nunca foi presente na minha vida. Minha mãe teve a minha irmã. E quando eu tinha 12 anos de idade, a minha irmã nasceu e eu imagina, eu sou taurina, né? Eu sempre fui a taurina possessiva com tudo, com pai, com mãe, com amigos, com namorado. Eu sempre fui a taurina possessiva. E aí, de repente, chega uma criança nova na minha vida, que tomou a minha mãe de mim. Tipo assim, ela tomou meu lugar na casa, naquele momento, tomou a atenção da minha mãe. Cara, eu não gostei da minha irmã. Eu não gostei da minha irmã. E isso é algo que hoje eu falo com leveza, porque eu aceitei essa parte do meu passado, né? Eu não gostei do nascimento da minha irmã. E desde pequena, energia, né? Energia repele. Então, desde pequenininha, eu pegava minha irmã no colo, ela berrava, ela chegou a desmaiar de tanto chorar no meu colo, porque ela também não gostava de mim. A energia que eu emanava pra minha irmã era a mesma que ela mandava pra mim. E um belo dia, na verdade, assim, porque eu sempre amei a minha irmã. Eu falei errado aqui, eu sempre amei a minha irmã, mas eu não gostei da forma como ela chegou, digamos assim. Eu não gostei da forma como ela tomou meu lugar. E aí o que aconteceu foi que na infância inteira dela, por eu ser a menina que já trabalhava, que tinha que estudar 12 horas por dia, tal, a minha mãe nunca assumiu um papel de pai. A minha mãe sempre assumiu o papel de avó, porque a minha mãe teve ela com 37 anos, então na cabeça da minha mãe ela era velha, né? Naquela época, para ter uma filha, então ela tratava a minha irmã como neta, ou seja, mimava a minha irmã. E eu tive que assumir o papel de pai, porque o pai da minha irmã também fugiu, né? Também sumiu, enfim, nunca mais apareceu. E eu assumi o papel de pai, só que eu não tinha aprendido a ser pai. Eu nunca aprendi a ser pai. Eu não era pai, eu também não aprendi a ser irmã. E por conta disso, na infância inteira, essa história eu já contei em alguns lugares, eu maltratei muito a minha irmã. Maltratei muito. Eu lembro que quando ela vinha pedir ajuda para fazer exercício da escola e tal, ela não sabia fazer, ela demorava para aprender e eu era extremamente impaciente, porque eu tinha muita coisa para fazer, eu tinha trabalhado, eu tinha estudado, eu tinha feito muita coisa e eu chegava impaciente, minha mãe não sabia ensinar. E eu batia na minha irmã. Eu batia muito na minha irmã. Eu já cheguei no nível de espancar a minha irmã algumas vezes na infância dela. Até os 12 anos de idade dela, a gente vivia uma guerra dentro de casa. E isso só mudou quando eu comecei a tomar consciência do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e aprendi a curar as minhas coisas, as minhas mazelas, as minhas dores.
E, e isso foi há uns 6, 7 anos atrás. Então, naquele momento, eu parei. Eu parei de bater na minha irmã, eu parei de espancar minha irmã, eu parei de brigar com a minha irmã, e eu comecei a tratar ela com amor. Porque, por incrível que pareça, eu sempre fiz aquilo por amor. Eu sempre fiz aquilo por amor. Eu amava minha irmã, só que eu não sabia como educar, porque eu não tinha aprendido. Eu fui uma criança que sofreu abusos sexuais. Eu fui uma criança que não tive minha mãe presente, porque minha mãe teve que trabalhar a vida inteira fora para trazer o sustento para dentro de casa. E por que eu tô trazendo toda essa história para vocês? Para ilustrar o fato de que se você... Imagina se minha irmã hoje desejasse o meu mal, pelo tanto de mal que eu já fiz para ela. Eu fiz a minha irmã chorar muito a infância inteira. Eu deixei marcas na minha irmã. E qual é o ponto disso? Hoje, através de todas as técnicas, todas as coisas que eu usei, né, todas as ferramentas, isso começou lá atrás no coaching, né, lá em 2015, em 2014, na verdade, quando eu fiz os cursos de coaching, aquelas imersões e tal, e eu comecei a trazer isso à tona. Eu comecei a ver o quanto eu estava descontando na minha irmã uma raiva que eu tinha de não ter sido amada na infância, de não ter recebido o carinho da minha mãe, enfim. E aí eu comecei a trabalhar muito o perdão, muito perdão. Aos 6, 7 anos eu trabalho o perdão dentro de mim. E é por isso que hoje eu consigo olhar para todas as minhas histórias de abuso sexual e não ter raiva daqueles homens. Eu não tenho raiva daqueles homens. Eu tenho compaixão. Eu não tenho nem raiva nem dó. Você ter raiva e ter dó são sentimentos extremamente negativos. Você tá polarizando, a gente chama, né? Porque a energia é polar, né? Você tem o polo positivo e o polo negativo. Quando você emana raiva ou dó para alguém, você tá polarizando aquela pessoa com o extremo da energia negativa. Você está colocando ela como vítima, você está colocando ela como sofredora. Enfim, jamais emane dó ou raiva para ninguém. Você precisa emanar compaixão, amor incondicional, entender que o outro também sofreu. Por que eu fiz tudo aquilo com a minha irmã? Porque eu não sabia como fazer, eu nunca aprendi. Hoje, a gente, tanto eu quanto ela, né, nós já passamos por vários processos. Eu já coloquei ela em terapias, enfim, eu já pedi 1 milhão de vezes perdão. A todo momento que eu posso, eu demonstro meu amor por ela, né, todos os dias, enfim. Justamente porque absolutamente tudo que eu fiz foi por amor, mas eu não sabia demonstrar, só que agora eu aprendi. Então agora que eu aprendi, é isso que eu vou fazer, essa ferramenta que eu vou usar. O pessoal tá falando que história, essa história é muito forte, eu já trabalhei muito ela. Eu lembro que numa das imersões de coaching que eu fiz, né, eu fui no palco com o palestrante e eu tratei essa história lá e absolutamente todas as pessoas. E lá, na verdade, ele me fez ver, né, ele falou assim, mas por que você se sente culpada? Será que não foi sua mãe que não soube te educar? Será que não foi seu pai? Quem é que você... de quem que você comprou essa culpa? Só que hoje eu não vejo assim. Eu acho que a gente é responsável hoje a gente é responsável pela nossa consciência no hoje. Se hoje nós temos essa consciência, se hoje nós temos esse poder de avaliar a nossa história, olhar para ela com muito carinho, com muito amor e falar para ela, minha história, eu te aceito e eu te perdoo e eu amo todas as minhas mazelas. Eu amo todos as minhas fraquezas, eu amo todos os meus erros. E trazer isso para a consciência e falar, só que hoje eu tenho a noção de que eu preciso fazer diferente. Eu preciso fazer diferente. E é justamente por isso que eu jamais vou poder odiar alguém que me fez mal, porque eu sei que eu já fiz mal para alguém, eu tenho absoluta certeza que você já fez mal para alguém. Eu tenho absoluta certeza. Por mais inconsciente que tenha sido, você fez mal para alguém. Eu tenho certeza disso. Imagina se a pessoa que você fez mal te mandasse também essa energia que você fez ela sentir, né? Esse sentimento que você fez ela sentir lá atrás. É exatamente isso. Não era a minha consciência no momento. Na verdade, eu não tinha a mínima consciência, né, do que eu estava fazendo. Eu fazia isso por amor. Era a minha forma de demonstrar amor. Era a minha forma de educar a minha irmã. E exatamente isso, não existe culpados.
Não existem culpados. Existe hoje uma outra consciência, né? Existe hoje o aprendizado que isso tudo trouxe. A Dri Coutinho, maravilhosa, entrou na minha live. Mas me diz como você lida com o remorso por ter feito isso. É exatamente isso que eu falei, Dri. Eu não sinto remorso. Hoje, eu me perdoei. A partir do momento que você se perdoa, você entende que o outro também pode te perdoar. Isso é uma das coisas que eu ensino até na minha mentoria, né? A mentoria Reprograme-se. Porque a falta de perdão também é crença. Na verdade, o fato do outro, quando você entende que o outro é o teu reflexo, se o outro não te perdoou por algo, é porque você também não se perdoou. E hoje eu trabalho esse perdão, eu trabalho essa questão minha, né? Eu comigo mesma, todos os dias. Todos os dias eu me perdoo por algo, todos os dias eu olho para as minhas mazelas, eu acolho e aceito esse meu passado, né? E agradeço por tudo que eu aprendi e trago esses aprendizados para o meu futuro. Como eu vou agir a partir de agora? E aí eu tomo decisões diferentes, que vão para outros rumos. Eu gosto muito de uma frase que fala o seguinte, né? Se você mudar só 1 grau, né? Digamos que você tá indo numa como é que fala assim? Numa linha reta, e aí você muda 1 grau aqui na sua atitude. Você mudou 1 grau, tá? Você mudou uma coisinha, você melhorou uma coisinha na sua vida, na sua atitude. Você começou a sei lá, fazer algo diferente. Você parou de reclamar. Você mudou uma coisinha aqui, ó. Lá na frente, isso vai fazer essa diferença aqui, ó. Quando você muda 1 grauzinho no hoje, lá na frente, essa amplitude ela se aumenta. E você vira uma pessoa fantástica e incrível e totalmente modificada por causa desse 1 grauzinho que você mudou hoje. Então, um perdão que você se dê hoje, um amor que você emane hoje, uma forma diferente que você tenha de fazer as coisas hoje, lá na frente vai fazer toda a diferença. A Paola... Exatamente, não, eu assumi uma responsabilidade que não era minha. Isso a constelação familiar ajuda muito, né? Ho'oponopono ajuda aqui também, muito, né? Te amo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato para todos os envolvidos nessa situação. E a Paola perguntou como é que tá minha irmã hoje. Eu mentiria, Paola, se eu te falasse que a nossa relação é perfeita e incrível. Mas, o que eu... inclusive minha mãe tá na live aqui, ó, minha mãe Elenile. Mas tá sem som, então não vou nem mandar beijo pra ela. Mãe, beijo, te amo. Eu mentiria se eu falasse que a nossa relação é incrível. Por que ela não é? Porque a minha irmã tem o processo de evolução dela. E eu respeito esse processo. Eu já tentei me meter muito nas escolhas dela, na vida dela, na forma como ela vê a vida, na forma como ela... no trabalho dela, enfim, eu já tentei me meter muito. Quando eu percebi que ela precisa viver, ela precisa descobrir, ela precisa ter as experiências dela, assim como eu tive as minhas, para evoluir e chegar no ser humano perfeito e incrível, né? Descobrir o ser humano divino que ela é, eu parei de me meter, eu me recolhi para o meu lugar de irmã, e eu sempre falo para ela, tudo que você precisar, estou aqui para você. Mas eu não vou mais me meter nas suas escolhas, na sua vida. Só que eu também não sou obrigada a conviver com as escolhas dela. Se eu, por exemplo, não gosto de alguma coisa... Por exemplo, ela e minha mãe, tá aí mames pra provar, né? Elas comem porcaria o dia inteiro. Porcaria, assim, só, né, coisa doce, besteira, enfim. Quando eu vou lá pra casa delas... Eu compartilho algumas partes disso, mas depois eu sigo a minha dieta, eu sigo a minha vida, eu sigo a minha forma de comer. Eu não preciso viver da forma como elas querem, entendeu? Então, através dessa minha consciência de entender que o outro é o outro, eu sou eu, tudo que eu faço é baseado nas minhas experiências, nas coisas que eu vivi, nos traumas que eu tive, mas que só eu posso curar. E que o outro teve os traumas dele. Por exemplo, a forma como eu tratei a minha irmã na infância, eu tenho certeza que gerou traumas para ela, né? Gerou coisas que hoje fazem ela... Talvez vão fazer ela tomar diferentes escolhas. Mas eu sei que a minha parte eu fiz. A minha parte que foi pedir perdão, a minha parte que foi aprender a amar de uma forma diferente, abraçar,
A minha parte que foi pagar terapia para ela, a minha parte que é oferecer a ajuda, o meu ombro amigo sempre que ela precisar, eu tenho feito. E aí a gente entra, essa semana eu tive uma conversa bem... Gente, a gente tá indo para outro caminho a live aqui, né? Sorte que a gente começou de novo, porque aí a gente vai conseguir ficar mais tempo aqui nela, porque hoje eu tô indo bem longe e essa live não vai ficar salva, não vai ficar salva. Gente, aconteceu uma coisa que essa semana, né, eu tava conversando com uma mentorada, uma pessoa que tá na minha mentoria, e ela me contou da situação de vida dela. Tá, gente, só a minha mãe e a Jane que estão sem som, né? As outras pessoas estão me ouvindo, né? Malu, a cada live te admiro mais. Que linda, gratidão, meu amor. Eu compartilho exatamente quem eu sou aqui, gente. É a minha verdade 100% aqui pra vocês. Tá funcionando, né? Beleza. E aí, essa mentorada, ela veio comentar comigo, ela veio me falar que ela tá com uma situação muito, muito tensa. Tipo assim, os 2 filhos dela estão, um tá preso. Não, na verdade um é viciado em crack, né, viciado, enfim, tá passando por um processo muito complicado com as drogas. E a outra filha engravidou de um bandido, enfim, tá passando por um processo também. Ah, não, desculpa, e a outra filha foi presa. E aí, ou seja, 2 situações em casa que são extremamente desafiadoras. Você imagina você como mãe estar com um filho drogado num processo extremamente complexo da droga, né? Assim, não aquela maconhinha que você fuma de leve, não, é droga pesada, tipo, tá dependente químico mesmo. E a outra filha presa. E ela tá tendo que desembolsar muito dinheiro, enfim, ela precisa pagar pra filha, né? Pagar pra poder soltar a filha, enfim, pagando advogado e tal. E aí, o que acontece? A gente teve uma conversa, ela falou, Ellen, como é que eu consigo vibrar bem numa situação dessa? Como? E eu olhei pra ela, na verdade eu olhei não, porque foi tudo via conversa de WhatsApp, eu falei pra ela, eu sei que é muito difícil e eu realmente não conseguiria te dar uma perspectiva nunca tendo passado por isso. É muito difícil pra mim te dar uma perspectiva nunca tendo passado por isso. A única coisa que eu posso te dizer é que tanto o seu filho quanto a sua filha têm o próprio caminho de evolução deles. E que eles precisam lidar com isso. E você tem a sua vida. E você não é eles. E talvez você, tendo tratado eles, né, dessa forma, de sempre fazer tudo por eles, sempre abraçá-los, sempre, enfim, passar a mão na cabeça, foi exatamente o que fez com que eles chegassem na situação que eles estão hoje. Então hoje, com a consciência que você tem de que todos somos um, de que nós todos estamos, né,